Olá, meninos e meninas, essa é a nossa videoaula sobre a Semana de Arte Moderna e a primeira geração, a chamada fase heróica do modernismo brasileiro. Tá? Para entender a Semana de Arte Moderna, nós precisamos entender como que a intelectualidade brasileira reagiu às primeiras exposições da chamada arte de vanguarda. Tá? Aquelas vanguardas europeias que vocês viram no outro vídeo, o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Essas vanguardas, elas influenciaram toda uma geração de artistas do início do século XX, e esses artistas começaram a promover exposições. Tá? A elite intelectual da época reagiu de maneira muito conservadora sobre essas exposições. Uma delas ficou famosa pela polêmica, que foi a de Anita Malfatti. Anita Malfatti era uma pintora brasileira que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, promoveu uma exposição conjunta com um pintor americano e o Monteiro Lobato ele escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, esse título aí que está... a princípio o artigo chamava apenas A Propósito da Exposição da Senhora Anita Malfatti e tal, mas depois ele ficou conhecido com o título Paranoia ou Mistificação. Só esse título já dá para vocês perceberem que a reação não foi nada positiva, né? Lobato escreveu sobre a Anita Malfatti que aquilo era uma arte de gente doida, que aquilo não era arte brasileira propriamente dita. Enfim, ele fez uma crítica extremamente negativa. Eu cito aqui o início do texto dele. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. Então, essa é a arte tradicional, né? A arte clássica. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretam-na à luz de teorias efêmeras sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Vocês já viram, quando a gente estava estudando Lobato no pré-modernismo, que quando ele quer criticar alguma coisa, ele é extremamente ácido, extremamente violento. Então ele chama a arte contemporânea, a arte moderna, a arte de vanguarda, que era o termo usado nessa época, de pessoas que veem anormalmente, chama essas teorias de teorias efêmeras, de sugestão estrábica, quer dizer, está enxergando torto as coisas, e principalmente, minha ofensa preferida nesse texto é furúnculos da cultura excessiva. Ou seja, essas pessoas são muito cultas e, por serem muito cultas, elas ficaram meio bobas. Elas produziram furúnculos. Né? Essa reação de Lobato ela é muito importante para a gente entender. Esse texto de Lobato é de 1917. Essa reação é muito importante para a gente entender a produção da Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque a partir dessa reação de Lobato, o grupo que defendia as artes vanguardistas, ele se tornou mais unido. Eles se movimentaram para poder alugar o Teatro Municipal de São Paulo. Eles até falavam que no Rio de Janeiro, com sua alta burguesia, isso não seria possível. Apenas em São Paulo, que era uma cidade mais cosmopolita e tal, que poderia acontecer a Semana de Arte Moderna. Eles conseguem se organizar, alugam o Teatro Municipal de São Paulo e promovem a Semana de Arte Moderna. Chama semana, mas foram 3 dias. Tá? 3 dias em fevereiro de 1922. Esses 3 dias eles tiveram uma repercussão muito negativa diante das pessoas, do público em geral. O público ia para vaiar, o público ia para rir, para jogar coisas nas pessoas. Tem uma cena mitológica das pessoas jogando
laranjas e ovos no poeta que estava declamando Os Sapos, de Manuel Bandeira. Depois vocês vão ler o poema Os Sapos, que é uma crítica expressa aos parnasianos. Mas, então o público reagiu muito mal. Mas na arte, de maneira geral, isso foi muito importante, porque isso mudou radicalmente, para alguns radicalmente até demais, os parâmetros para se valorizar a arte no Brasil. A partir da semana de 22, a arte que não fosse transgressora, a arte que não fosse extremamente inovadora, a arte que não fosse, para usar um vocabulário contemporâneo nosso, a arte que não fosse diferentona, não seria valorizada. Tá? Então, essa Semana de Arte Moderna foi o pontapé inicial para essa mudança de paradigma na arte brasileira. Vem daí a chamada primeira fase do modernismo brasileiro, que tem 2 textos que são fundamentais: o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto da Antropofagia, de Oswald de Andrade. Por que esses 2 textos são fundamentais? Porque neles nós vamos encontrar um resumo dos princípios estéticos do modernismo. O primeiro deles, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ele vai lidar com uma visão de nacionalismo. É importante ressaltar que o nacionalismo é uma característica determinante da primeira geração do modernismo. Tá? O Manifesto da Poesia Pau-Brasil seria esse primeiro nacionalismo, porque os modernistas eles tinham a intenção de reinventar a arte brasileira. E para reinventar a arte brasileira, eles iam fazer o que os críticos chamaram de nacional por subtração. Quer dizer, eles queriam excluir o elemento estrangeiro. Ora, no Brasil, a exclusão do elemento estrangeiro vai chegar em quê? Pau-Brasil. Né? Nosso primeiro produto de exportação foi o pau-brasil. Foi índio trocando pau-brasil por espelhinho. Vocês devem lembrar disso nas aulas de história. Então, na Poesia Pau-Brasil, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald de Andrade diz: contra o gabinetismo, a prática culta da vida, engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias, a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Então a arte na Poesia Pau-Brasil seria uma arte brasileira mais prática, por isso engenheiros em vez de jurisconsultos, e mais natural, por isso a língua seria natural e neológica, que é a língua que as pessoas falam. As pessoas, quando precisam de uma palavra, elas inventam uma palavra. Né? Então, a contribuição milionária de todos os erros, quer dizer, o povo ele vai inventar uma língua nova na medida em que erra, segundo a visão do Oswald de Andrade. Esse primeiro nacionalismo ele era muito radical no sentido de excluir as coisas estrangeiras, excluir toda a influência estrangeira. Alguns anos depois, Oswald de Andrade, mais amadurecido, vai lançar o Manifesto da Antropofagia, o Manifesto Antropófago. O que é o Manifesto Antropófago? O que é a antropofagia? Vocês lembram que vocês estudaram nas séries anteriores que a antropofagia era um ritual por meio do qual os índios comiam os inimigos capturados na guerra e acreditavam nesse ritual que eles iam absorver a força desse inimigo. Então era um ritual de vingança e de fortalecimento. No Manifesto da Antropofagia, o que Oswald de Andrade propõe é mais ou menos isso. Ficar com aquilo, comer a influência estrangeira e ficar com a parte que nos interessa. Por isso ele faz essa paródia com a citação de Shakespeare. Shakespeare diz: to be or not to be, that's the question.
E Oswald de Andrade vai colocar to be or not to be, that's the question. Ou seja, ele pegou a influência estrangeira, transformou, modificou e transformou em arte brasileira. Né? Ele diz que só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Então quer dizer que a cultura brasileira ela vai ser uma somatória de todas as influências que nós recebemos e transformamos. Isso na visão do Manifesto Antropófago. Aí entra outro valor importante, outra característica importante da primeira geração do modernismo, que é a paródia, o recurso da paródia. Toda a literatura brasileira vai ser revisitada parodisticamente pelos modernistas. Tá? Vai ter paródia da Canção do Exílio, vai ter paródia da Iracema, vai ter paródia de todos os textos fundadores da literatura brasileira. Sobre esse nacionalismo, que eu disse que era uma característica dos modernistas da primeira geração, mais tarde esse nacionalismo se dividiu, se tornou dois nacionalismos. Um, que foi o nacionalismo crítico, ou seja, um grupo de artistas que pregava a necessidade de uma revisão da história do Brasil, de que a história do Brasil precisava ser recontada do ponto de vista do próprio Brasil. Daí as paródias, por exemplo, da Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ou as paródias do Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá. Isso tudo seria uma mudança de paradigma na forma de se contar a história do Brasil. Né? Então, um grupo ficou com esse nacionalismo crítico, outro grupo ficou com o nacionalismo chamado ufanista. Vocês se familiarizaram com esse termo ufanismo lendo sobre Lima Barreto e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que é o ufanismo? É aquela exaltação da pátria sobre qualquer outra coisa, é aquela visão extremamente positiva e acrítica. Esse ufanismo gerou um movimento nacionalista identificado, vocês devem lembrar que a gente está falando dos anos 20 e 30, né? E nessa época estava em voga o ultranacionalismo na Europa. E esse nacionalismo ufanista gerou um movimento no Brasil chamado verde-amarelismo, liderado por Plínio Salgado. Esse verde-amarelismo ele se identificou depois com o fascismo italiano, tá? Como um movimento de ultradireita. Mas o que importa mais para nós é o que teve mais influência na literatura, que é o nacionalismo crítico, que vai promover essa revisão parodística e histórica da literatura brasileira. Certo? Vamos ver, para entender as características gerais dessa literatura brasileira modernista, alguns exemplos de poemas. Tá? Eu selecionei um poema de cada um dos três principais escritores, que são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. De Oswald de Andrade, eu trouxe o Canto de Regresso à Pátria, que é uma paródia de Canção do Exílio. Tá? Canção do Exílio, vocês devem se lembrar, que era uma exaltação da pátria a partir de elementos naturais. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então a natureza brasileira era algo a ser exaltado e provocava a saudade dos poetas. Oswald de Andrade vai escrever o Canto de Regresso à Pátria. Leiamos. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, enquanto os elementos da Canção do Exílio eram elementos naturais,
aqui os elementos naturais vão sendo deixados de lado para falar de riquezas materiais. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Mas essa minha terra, que era representada na nacionalidade mítica, né, como uma oposição ao exílio, aqui ela é representada por São Paulo. E o que é exaltado aqui é o progresso. Vocês devem ter visto no vídeo anterior que o futurismo era o movimento de vanguarda que exaltava o progresso, a modernidade, as máquinas, a eletricidade, tudo isso. E como denominação geral, muitos dos modernistas brasileiros foram chamados de futuristas, embora eles rechaçassem essa denominação, essa pecha, porque o futurismo teve uma identificação muito grande com o fascismo italiano, e eles queriam um distanciamento, mas esteticamente eles tiveram uma influência muito grande. Tá? Então, neste poema, nós temos uma paródia. Quando eu digo paródia, é disso que eu estou falando. Você pega um texto, reconstrói esse texto, alterando a visão que o texto original trazia. Né? O segundo poema é um poema de Mário de Andrade, chamado Moça Linda Bem Tratada. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Então, Mário de Andrade, ele era ainda mais ácido nas suas críticas. E aqui nós temos uma outra característica que é muito importante nos poemas modernistas, que é a ironia. Quando ele chama de moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, ele parece que está exaltando a família tradicional. Né? 3 séculos de família. Aí vem burra como uma porta, um amor. Olha a ironia que está contida nesse um amor. Né? O outro, grão fino, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta. Ou seja, ele está dizendo, a família tradicional burguesa paulistana é uma família composta por uma mulher carregada de joias, um filho burro, uma filha burra e um cara rico, sem consciência, que vive de explorar a pobreza alheia. Então essa seria a composição de uma família tradicional paulistana. Né? Uma coisa que o Mário de Andrade tem, que é muito importante, é esse aspecto revolucionário, esse aspecto progressista, porque ele tinha uma crítica muito grande com relação à sociedade burguesa paulistana. Enfim, ele sofria muito preconceito por causa dos traços negros, esses lábios grossos que ele herdou da avó, que era negra. Ele sofria preconceito também por causa da sexualidade, enfim. Ele era um sujeito um pouco mais revoltado do que o Oswald e os outros. Com razão, claro. O terceiro poema que eu trago aqui é de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, essa figurinha esquálida que vivia às voltas com a doença do pulmão. Ele faleceu muito jovem em decorrência dessa doença, então os poemas dele trazem um pouco dessa melancolia. Mas o que eu quero destacar aqui é que o título, Poema tirado de uma notícia de jornal, reflete uma característica muito importante da primeira geração do modernismo, que é a atenção ao cotidiano. A poesia, ela vai surgir da observação do cotidiano. Certo? Então, uma simples notícia de jornal
vira um poema. O poema é este. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bom, Júlio, mas esse poema não tem rima, esse poema não tem verso, esse poema não tem estrutura. E é isso que a arte modernista preconiza, tá, gente? O verso na arte modernista é livre, não tem forma fixa. Até quando eles vão fazer poemas de forma fixa, eles vão perverter a forma. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas o verso é livre. Então esse primeiro, olha, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, um barracão sem número. Tudo isso é um verso só. Então não precisa ter métrica, não precisa ter rima, precisa ter significação. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse poema, que parece ser uma notícia banal, ele está falando de uma libertação. Ele está falando de um momento. João Gostoso era carregador de feira livre, quer dizer, esse sujeito vivia uma vida de cansaço, de sofrimento, e ele teve uma noite de êxtase supremo, porque ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, e essa noite acabou com um final trágico, porque é a característica comum da poesia de Manuel Bandeira, essa visão trágica da vida. Tá? Enquanto os outros modernistas são mais voltados ao humor, o Manuel Bandeira é um pouco mais lúgubre nas suas visões. Tá? Então esses eram os 3 poemas que eu queria destacar para vocês, e esse era o nosso vídeo sobre o modernismo e a Semana de Arte Moderna. Obrigado pela atenção. Até o próximo.